Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre revitalização de espaços urbanos, né? Vamos falar um pouquinho sobre, dar um panorama geral, né, sobre como que os espaços urbanos vêm sendo tratados, vêm sendo revitalizados, né, e como que a arte pública se encaixa nesse processo. Vamos falar um pouquinho sobre as dimensões que envolvem a revitalização urbana. Tá? Quando eu falo em revitalização de espaços urbanos, eu estou falando de um conceito que é muito amplo, né? Que pode englobar diversas intervenções que visa transformar as áreas, né, degradadas ou subutilizadas. Tá? Degradadas pode ser em diversos sentidos, né? Pode ser degradado pelo tempo, por exemplo, né? Ou por alguma questão ambiental. Né? Nós tivemos recentemente um fato acontecendo no Rio Grande do Sul, onde teve, né, áreas urbanas degradadas por uma questão ambiental. Né? Posso ter espaços urbanos degradados pelo tempo. Então nós temos que pensar em revitalização, né, considerando, né, esse processo que leva, né, a essas áreas ficarem degradadas ou áreas subutilizadas, né? Subutilizadas porque pode ser áreas que durante algum tempo teve um papel, teve um dinamismo, teve uma importância dentro de uma cidade, dentro de uma localidade que por algum motivo deixou de ter, né, esse papel e que há um desejo ou uma política que pensa em ressignificar, né, esse espaço que já teve, né, o seu papel. Então são áreas que são muitas vezes subutilizadas e que sejam locais funcionais, né, e atrativos para a comunidade como um todo, seja a comunidade residente, seja turistas, né? Bom, um desses elementos é a dimensão física, né? Então, pensar na questão física, né? Uma melhoria de estrutura física dos ambientes. Quando eu falo ambiente, estou falando pode ser de algo um pouco mais específico, como pode ser também, né, uma reflexão um pouco mais ampla, né? Eu posso incluir aí edifícios, né? Então, a necessidade de você cuidar, de você tratar, de você, né, pensar o papel de alguns edifícios no ambiente urbano. Ruas, qual é o papel daquela rua? Revitalização, cuidado. Tá? Em Londrina, de onde eu estou falando, nós temos o caso da rua Sergipe, por exemplo, que teve todo um trabalho, né, de revitalização, pensando a sua dimensão física. Hoje é considerada, né, uma rua inteligente, né? Então é um exemplo. Parques, né, espaços públicos de uma forma geral, tá? Pensando a questão física é uma dimensão importante a ser considerada. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo na cidade do Rio de Janeiro, tá? Onde comerciantes ali daquela localidade, daquela região, né, se preocuparam e iniciaram um debate, tá, visando um olhar diferenciado para essa localidade. Claro que ali tem um papel muito importante o patrimônio, né, histórico e cultural. Então, você olhar para esse espaço, para essa localidade, pensar o patrimônio cultural e a recuperação desse espaço, tá, para que, né, se possa ter aí, né, uma pujança econômica importante, esses comerciantes, né, a população entendendo aí a importância de se envolver nesse processo. É um exemplo, né, um exemplo importante a ser considerado numa grande cidade, né, do Brasil. Em São Paulo também, ali, ó, o Vale do Anhangabaú, nós temos, né, vários exemplos do estado, da cidade de São Paulo, onde há toda uma discussão de projeto de revitalização do centro de São Paulo, né, e isso vem acontecendo, vem tido sucesso, né, e isso vem trazendo, né, as pessoas de volta para o centro, né, vem trazendo um desenvolvimento econômico também para a cidade, e isso tudo pensado a partir, é claro, da comunidade, né, a própria comunidade buscando esse processo de revitalização, aí uma revitalização do centro de São Paulo, como nós vimos anteriormente também da cidade do Rio de Janeiro. E é claro que Londrina, né? Aqui na cidade de Londrina, nós temos toda uma discussão também que vem acontecendo na revitalização do centro da cidade, o nosso centro histórico, né? É uma preocupação em você retomar características, de você entender a importância dessa localidade para a comunidade. Então, veja, um processo de revitalização também, né, do centro histórico de Londrina, assim como a gente viu exemplos da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, e é importante como que esse processo vem acontecendo, né, e vem ganhando corpo. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, lá, a gente vai deixar disponível para vocês, tem os links das matérias que vocês podem acessar. Tudo isso aqui são matérias, né, são informações disponíveis na internet que vocês podem acessar e ter informações complementares, tá, sobre esses conteúdos, ok? Além da dimensão física, nós temos também a dimensão social, né? Quando eu penso na dimensão social, estou falando de um processo de inclusão e coesão da sociedade. Tá? Um processo onde a sociedade pode ser inclusa,
pode se compreender como parte daquele processo, levando a uma convivência, né? Uma convivência adequada daquela sociedade, naquele ambiente. Uma convivência não quer dizer que não haja debate, que não haja disputa, que não haja, né, problemas, enfrentamentos, mas a convivência ela é necessária, a coesão social pressupõe, tá, que as pessoas, né, as comunidades possam conviver, né? Então, quando eu vou pensar numa revitalização, eu tenho que pensar também na dimensão social, criando sempre espaços que promovam interação, tá, e participação comunitária, né? Então, esses espaços públicos têm que, né, promover essa participação, essa interação, né, da comunidade, que a comunidade não seja mero espectador ou que não se enxergue naquele processo, mas que ela possa se enxergar e possa participar desse processo também. Tá? Então nós temos vários exemplos de como nós temos aí intervenções de espaço público que visa, né, uma interação, uma intervenção, né, uma participação da comunidade. Tá aí um exemplo, né, de como que eu posso ter uma intervenção artística, né, ali um mural, né, e onde as pessoas estão ali de alguma forma interagindo com aquele espaço. Faz sentido, né, o que nós estamos vendo para as pessoas que estão ali. Tá? Então é um exemplo de espaço que promove essa, né, interação. E isso é uma preocupação que vem acontecendo, né, no Brasil. Nós temos várias cidades que estão preocupadas com o seu espaço urbano, preocupado em revitalizar o espaço urbano e preocupado em garantir espaço para que a comunidade possa estar ali presente, possa estar interagindo entre si e interagindo com o meio urbano, interagindo com o seu patrimônio, no caso, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Então, é importante essa preocupação e quando a gente fala em cidade do futuro, é muito interessante, né, pensar que a cidade do futuro tem seu olhar também para o passado, né? Tem o seu olhar para a sua história, para o seu patrimônio, para a sua identidade. Então é uma preocupação que está sendo colocada aí. Vale a pena depois clicar nesse link para poder, né, acompanhar e poder dar uma lida nessa matéria que está aí disponível para vocês, né? Aqui um exemplo local aqui de Londrina, né, a Concha Acústica, né? A Concha Acústica, ela tem um significado importante para a nossa cidade, né? Ela é um ambiente ali de apresentações, de debates, de discussões, né? A comunidade se encontra, interage, então você proporcionar uma revitalização, um cuidado desse espaço urbano, né? É um espaço de espetáculos, né? Então a gente tem intervenções artísticas, né, recorrentes nesse espaço, é importante também, né, para a cidade. Além disso, a gente tem uma composição arquitetônica que a gente está vendo aí na imagem, que é muito interessante, é muito importante para a identidade da cidade, né? Ao fundo, nós temos o chamado centro comercial. Para quem não é de Londrina, né, ali nós temos a Concha Acústica. A Concha Acústica ela foi inaugurada no ano de 1957, né, a Londrina de 1934, então, só para a gente ter uma relação temporal ali, e ao fundo, né, nós temos ali o centro comercial que é do final da década de 60, então, né, todo esse elemento, né, que está ali colocado, essa paisagem, essa, né, arquitetura faz parte do imaginário do londrinense e é um espaço, né, ali de interação, né, de troca e de apresentações artísticas e culturais também. Então é um outro exemplo do que nós estamos falando. Temos também a dimensão econômica, né? Quando eu falo da dimensão econômica, é uma busca de estimular o desenvolvimento econômico local. Nós estamos falando aqui da economia criativa, não só, mas especialmente da economia criativa. Por quê? Porque ao trabalhar com uma revitalização, com o cuidado do espaço urbano, nós estamos atraindo investimentos, atraindo negócios, incentivando o turismo, né? Então a dimensão econômica é muito importante quando eu penso, né, nesse processo de reorganização, de revitalização de espaços urbanos, né? Então nós vemos aí muitos exemplos no Brasil de um urbanismo, né? Aqui um exemplo um conceito que a gente chama de urbanismo regenerativo, né? Uma preocupação com o urbanismo também para trazer turismo. Você fortalece a identidade da comunidade, você fortalece os laços comunitários, mas você também atrai o turismo. O turismo é um elemento importante, né? Gera renda, gera receita, gera movimento, né? Então, o turismo para as cidades é um elemento fundamental. E o urbanismo, né, ele tem esse papel aliado, por exemplo, com o patrimônio cultural, como a gente está vendo aqui, né? Nós temos aqui um outro exemplo, né, como uma preocupação de revitalização, né, do centro através de políticas, né, como a questão do retrofit que vem acontecendo em vários locais. Aqui em Londrina também tem uma discussão em relação,
né, ao retrofit. Então, é uma revitalização que visa a valorização do centro. Nós estamos falando da questão comercial, da questão dos investimentos, dos imóveis, né? Então, toda essa preocupação aí também econômica, nós temos cultural, social, né, e também econômica, como nós estamos vendo aqui, né? A dimensão cultural enfatiza a preservação e promoção da identidade cultural local. Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, na questão econômica, no turismo, mas o foco também tem que ser a identidade local. Como que a comunidade está participando, está se entendendo nesse processo? Como que os elementos da história, da cultura da comunidade estão envolvidos nesse processo, né, de intervenção, né, urbana? Então, nós temos vários elementos que, né, ajudam a compreender, né, e que demonstram a comunidade presente, né, na cidade. Então, a questão do grafite, por exemplo, tá aí presente, né? E geralmente o grafite traz aquela expressão da comunidade, né? Anseios comunitários que, né, se colocam, que estão presentes, por exemplo, no grafite, né? Isso é tão importante para as cidades que governos, como por exemplo do Rio de Janeiro, né, investe em intervenção urbana, porque entende a importância dessa intervenção urbana para a comunidade, né, que tem um papel cultural importante, né? A identidade cultural, ela tem um significado, ela tem uma importância. Aí nós estamos vendo o Rio de Janeiro. Então, os elementos que marcam a identidade carioca estão presentes aí, por exemplo, nesse mural, né? E fortalecendo, né, a identidade também de quem vive naquela localidade, né? Então, todas essas dimensões devem ser consideradas, né, quando eu vou pensar a questão da revitalização urbana. E envolver a comunidade, ela é fundamental. Tá? Então, eu tenho que considerar essas dimensões todas que foram citadas e envolver a comunidade no processo para que seja um processo, né, efetivo. Tudo isso articulado com a arte pública. Né? Então, aliada a essa revitalização urbana, tem uma arte pública. O que seria a arte pública? Né? Seriam as intervenções artísticas realizadas em espaços públicos, né? Ou seja, em espaços onde todos tenham acesso, né? Então não pode ser em espaço fechado, uma galeria, né? Um museu, mas em espaços públicos, onde as pessoas estão, né, participando, estão caminhando, estão, né, envolvidos naquele processo. Então ele é acessível a todos, com o objetivo de engajar a comunidade. Né? Então a comunidade tem que estar envolvida, porque essa arte pública ela tem, né, para que ela realmente seja efetiva, ela tem que de alguma forma refletir a identidade local e promover o diálogo, né, com a sociedade, o diálogo, né, social. E quando a gente vai falar também da arte pública, tem as suas dimensões: estética, social, cultural e educacional. Né? Então todos esses elementos têm que ser pensados, têm que estar articulados quando eu estou pensando aqui, né, na arte pública. A arte pública, ela, sim, melhora a aparência visual dos espaços, isso é importante, né, traz uma outra cara, né, promove a coesão social e reflete a diversidade cultural. E é claro que dentro de tudo isso, né, serve como ferramenta educativa também para a comunidade, ok? A integração da arte pública nos projetos de revitalização é fundamental. Tá? Não tem como eu pensar hoje, né, na atualidade, né, pensar uma cidade para o futuro sem pensar a arte pública integrada aos projetos de revitalização urbana, tá? Porque agrega valor estético e cultural, claro, e traz, né, um elemento importante para a paisagem urbana, transforma a paisagem urbana, ok? Então é isso, pessoal, um pouquinho de reflexão, né, sobre essa temática. Estamos falando um pouquinho aqui de revitalização urbana, de arte pública, né, uma pequena reflexão, o material que está disponível complementa, né, e avança nessa discussão. Vários links aí também para vocês poderem acessar e aprofundar esse conteúdo, ok? É isso, espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.